Oi, pessoal! Oi, gente, que bom estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje eu quero agradecer a presença da Ivete. Ivete, seja muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui novamente. A Alice está aqui mais uma vez com a gente, né, Alice? Que bom que você veio. As pessoas gostaram da sua participação. Ficamos muito felizes, viu? Porque vocês, como mulheres de Deus, meninas do Senhor, aceitaram o convite de estar aqui para a gente poder cumprir a nossa missão. Mas isso só é possível mediante a misericórdia do Senhor. E eu quero já começar pedindo para a Alice fazer a oração para a gente. Alice, você ora para a gente? Querido Deus, muito obrigado por esse dia, por tudo. Muito obrigado porque estamos aqui, abençoando as pessoas que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que o Espírito Santo possa nos guiar, né, para a gente compreender, nos motivar a cumprirmos essa missão. E eu vou dar uma notícia aqui para vocês de primeira mão. Logo, logo nós vamos ter mais uma criança que outro dia vai gravar com a gente. Já não vai mais ser mês das crianças, mas a gente vai ter. Por quê? Porque elas gostaram. O legal foi que, assim, a gente não esperava, mas a gente atingiu um público que a gente não, eu pelo menos não esperava atingir, que era o público infantil. Então, assim, as crianças gostaram de ouvir, ou gostaram da linguagem, da forma com que foi feito, e então ficamos muito felizes, porque Deus ele tem sido muito misericordioso conosco e usado esse meio para a pregação do Evangelho. Então, que possamos estar dispostos a cumprir esta missão. E eu vou pedir para a Alice também, já agora, bem de início, ler um verso. O verso que está em João 13, nos versículos 34 e 35, que é o nosso verso principal do estudo dessa semana, que vai falar sobre compartilhando a missão de Deus. Então, bora lá? Alice, lê para a gente. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Ah, isso mesmo. Então, para nós sermos reconhecidos como discípulos de Deus, a gente precisa ter uma coisa principal. Que coisa é essa, Alice? Ter o amor, Amor. E quem que é a fonte de amor? Deus. Deus. O amor só vem de Deus. Então, ó, tem aí uma, uma escala aí que a gente precisa entender. Primeiro, eu preciso ter o quê? O amor de Deus, o amor que só vem de Deus, para que eu, através desse amor de Deus, consiga demonstrar expressar esse amor às pessoas. E aí sim eu vou cumprir a minha missão, quando eu expresso o amor de Deus. Então, para eu ser considerada discípulo de Deus, eu preciso amar a Deus. E é impossível amar a Deus sem eu agir, sem eu demonstrar esse amor a Deus. A gente até já falou um pouquinho sobre isso aqui em estudos passados, né? Eu quero começar falando com vocês sobre Abraão. Abraão, ele foi um servo do Senhor, é um exemplo, né, para nós, e ele teve um chamado, né? Esse chamado de Abraão tem uma questão assim muito importante que a gente deve se atentar, que é que Abraão aceitou. Abraão não foi obrigado a seguir o chamado de Deus. Abraão aceitou, ele foi convidado, Deus fez um convite e ele aceitou. Então, de início, eu já vou falar para você refletir durante esse estudo, qual que é o seu chamado? Qual que é? Você tem um chamado. Todos nós temos um chamado. Se você está assistindo esse vídeo, ouvindo isso, pode ter certeza absoluta, você tem um chamado. E eu gostaria que você finalizasse esse vídeo tendo certeza de qual é o chamado que Deus tem para você, tá bom? Então, para que a gente primeiro já comece a cumprir o chamado de Deus, nós precisamos o quê? Demonstrar
compaixão, como nós lemos ali no verso. Precisamos demonstrar o amor de Deus, né? Eu demonstrando esse amor de Deus, eu vou participar desta missão. E aí isso é coisa aí, ó, que tá, ó, juntinha. Não tem como separar, que é o amor e a missão, a compaixão e a missão. Então eu preciso agir, tá bom? Que é aceitar, amar e agir. Bora lá? E aí eu gostaria até de falar sobre um pouquinho de Abraão, mas a Alice ela disse que tinha uma pergunta para me fazer. Qual que é a sua pergunta, Alice? O que é ser hospitalidade? O que é hospitalidade? Tá. A Alice perguntou aí o que é hospitalidade. Eu vou pedir para Ivete. Ivete está muito quietinha, Ivete. Ivete, falar um pouquinho para a gente sobre o que é hospitalidade e dá para a gente aí os exemplos usando Abraão, tá? Como exemplo, de acordo com o nosso guia de estudos. E também eu vou pedir para você, Ivete, desde já falar quais são as 3 qualidades de Abraão, falar sobre elas. Fala para a gente quais são essas qualidades e o que é hospitalidade. Muito bem, que bom estar aqui de volta. É um prazer gravar a lição e hoje com a princesa Alice, né? Que privilégio meu poder gravar aqui a lição com uma princesa. Muito bem, o que é hospitalidade? Eu vou explicar aqui para você, Alice. Sua mãe falou muito de compaixão e missão, que as duas coisas andam juntas. Hospitalidade é quando eu tenho amor pelos outros, quando eu convido os outros para estar na minha casa. Por exemplo, você convida algum amiguinho para almoçar na sua casa no sábado? Convida? Convido. Ah, então isso é hospitalidade. Todo É sábado, se exatamente. depender dela, ela vai convidar alguém. Então, isso é hospitalidade, quando a gente abre as portas da nossa casa para receber alguém. E Abraão é um personagem bíblico que tinha muito isso, né? Essa hospitalidade. Ele sempre estava disposto. Alguém estava passando em frente à casa dele, ele já chamava. Olha, entra aqui, entra na minha casa, vem comer comigo, dorme aqui. Alguns personagens bíblicos tinham essa hospitalidade. Abraão é um deles. Agora, as 3 coisas que Abraão tinha, que serve de exemplo para nós, era iniciativa, cortesia e amabilidade. Eu diria até mais de 3, né? A hospitalidade fazia parte das características de Abraão, o amor e a oração. Abraão, ele se importava com as pessoas, então ele tinha prazer em ajudar as pessoas. E ele também orava pelas pessoas, que é uma outra coisa que a gente vai falar aqui, né, nesse nosso encontro, sobre a nossa oração intercessora. Quando a gente ora por um amiguinho, quando a gente ora por alguém, eu estou fazendo exatamente o que Abraão fazia. Abraão era hospitaleiro, abria as portas da sua casa, recebia as pessoas, tinha prazer em ajudar as pessoas, e é o que nós devemos também, como missionários, ó, compaixão e missão inseparáveis. Quando eu quero cumprir a missão, eu tenho que ter compaixão, tenho que abrir as portas da minha casa para receber as pessoas, para ajudar as pessoas e para orar por elas. Como a gente pode imitar Abraão? Ah, a gente pode imitar Abraão fazendo exatamente como Abraão fazia. Olha, Abraão, todo lugar que ele ia, ele viajou, né? Ele era um viajante. E todo lugar que ele ia, ele não tinha só a sua casa, ele tinha um altar. E quando ele saía, a casa dele ia junto, né? As pessoas que moravam com ele. Mas o altar dele ficava. Então, nós podemos imitar Abraão quando nós recebemos as pessoas na nossa casa, como nós somos hospitaleiros, quando nós oramos pelas pessoas. Abraão intercedia pelos seus amigos e até por pessoas que nem conhecia. Então, por exemplo, nós estamos agora vivendo um momento de guerra, guerra na Ucrânia, guerra em Israel, e nós estamos, como igreja, como pessoas, orando por essas pessoas que estão em guerra. Eu não conheço nenhum israelita que está lá, nenhum lá na faixa de Gaza, eu não conheço ninguém, enfim, que mora lá, né, nesse lugar de guerra, nem na Ucrânia, não tem nenhum conhecido lá. Mas eu oro pelas pessoas que estão lá, pelas crianças que estão lá, as mães que estão lá, né? Eu ouvi uma entrevista de uma mãe de 9 meses e o marido dela foi para a guerra, ela está sozinha. Fiquei imaginando essa mulher. Então, quando nós oramos pelas pessoas, mesmo aquela que nós não conhecemos, e clamamos a Deus por elas, nós estamos seguindo aí o exemplo de Abraão. Abraão, ele abençoava as pessoas, e nós somos chamados também para abençoar, né? Que aquilo que nós possamos falar, fazer,
seja somente para abençoar as pessoas. Esse é o nosso grande desafio. Amém. Que lindo. Lindo isso. Só em pensar assim, em pegar Abraão como exemplo, a gente já tem uma base muito boa do que é missão, né? E isso é tudo e muito muito natural de Abraão, né? Você vê que isso faz parte dele. Como a Alice mesmo falou, você perguntou, Alice, você gosta de convidar um amiguinho para almoçar na sua casa? Se deixar, ela sempre vai estar convidando. Eu também gosto. A gente tem acho que tem esse sangue um pouquinho ali do norte, do nordeste, então a gente acho que tem um pouquinho porque são pessoas muito hospitaleiras, né? Então gosta de receber, de estar sempre com a casa cheia, a gente gosta disso. E isso é muito fácil para a gente cumprir a missão fazendo o que a gente gosta. Então, ó, Exatamente. já dá uma ideia de qual que é seu chamado. O chamado já começa fazendo algo que você gosta. Então, não é porque eu gosto, eu sou hospitaleira, eu gosto de receber pessoas, que obrigatoriamente a Ivete também tem que gostar de receber pessoas. Talvez, estou pegando a Ivete como exemplo, tá, Ivete? Talvez a Ivete não gosta de receber pessoas, mas a Ivete, ela gosta de orar pelas pessoas no cantinho dela. Ela tem aquele seu momento, ela vai fazer a sua oração, o seu culto, e ela lembra de fulano, lembra de Beltrano, que está precisando disso, como ela falou mesmo dessas pessoas que estão nesse momento de guerra. Então, cada um tem um jeitinho especial aí de cumprir a sua missão. E falando um pouco mais sobre essa questão de oração intercessora, por que que Abraão ele foi tão representado ali? Por ser uma pessoa que intercedia. Fala pra gente aí. Bom, Abraão, ele não tinha filhos nessa época, né? Mas ele tinha um sobrinho que ele gostava muito. Então, quando ele ficou sabendo que uma cidade ia ser destruída, ele logo pensou no seu sobrinho que estava lá. Então, ele se preocupou e ele orou não só pelo seu sobrinho, ele orou também pelas pessoas que estavam naquela cidade, mesmo ele não conhecendo aquelas pessoas. E era uma cidade onde as pessoas eram muito más. Mas Abraão tinha um coração muito generoso, ele queria que a graça de Deus que alcançou ele alcançasse essas pessoas também. E a história conta que, devido à oração de Abraão, Deus ouviu a oração de Abraão e 3 pessoas foram salvas daquela cidade, né? 3 pessoas que ouviram o chamado de Deus. Então, fica aí uma grande lição para a gente, né? Independente de quem são as pessoas. Ah, eu não vou orar por Beltrano, por Ciclano, porque ele faz coisas erradas. Todos nós, né, temos alguma coisa que nós não fazemos de acordo com a vontade de Deus. Não é a nossa função julgar. A nossa função aqui é interceder por todas as pessoas, para que a graça de Deus possa alcançar todas as pessoas. Agora, para que eu faça isso, eu preciso ter uma característica de Abraão. Sabe qual é? É a submissão. Sabe o que é submissão, Alice? Não, essa palavra não é difícil. É quando eu obedeço a mamãe e o papai. Sabe quando a sua mamãe, a Débora, fala alguma coisa e você obedece? Então, você está sendo submissa. Abraão, ele obedecia a Deus. Quando Deus mandava, Abraão obedecia. Então, ele aceitou o seu chamado. Então, que nós também possamos, como Abraão, quando Deus nos chamar para uma missão, seja para orar, seja para fazer um bolo, levar para o seu vizinho, fazer um pão, entregar para alguém que está necessitado, enfim, seja qual for a sua missão, que você possa aceitar o chamado de Deus. A Bíblia diz que Abraão ouviu o que Deus pediu e partiu. Ó, partir é um verbo de ação. Então, que nós possamos ouvir a voz de Deus e que nós possamos entrar em ação, fazer aquilo que Deus está nos pedindo. Ação de Abraão por Sodoma foi um sucesso? Será que foi? Porque. Ah, eu já contei, já dei até spoiler, já falei que foi, já falei. 3 pessoas se salvaram. Foi um sucesso. Se Quem que se uma pessoa salvou? tivesse sido salva,
seria um sucesso, né? Então, 3 pessoas se salvaram, Ló e suas 2 filhas. Exato. Então, realmente foi um sucesso. Às vezes, ô Ivete, eu coloquei aqui para Alice perguntar de novo, por quê? Às vezes a gente acha que ah, a gente vai ver o resultado do nosso trabalho de imediato. Às vezes a gente acha que o resultado só é positivo se ele for grandioso. Então, quando a gente vê, ai, Sodoma, Gomorra foram destruídas, foi tudo destruído. A gente acha que não foi um sucesso, aquilo foi um fracasso, porque Abraão intercedeu, pediu a Deus, mas e se tiver tantos? E se tiver 5? E se tiver. E foi pedindo para Deus, Senhor, tem misericórdia. Abraão foi lá, foi negociando ali com Deus, né? Foi falando com Deus. E aí, no final das contas, mesmo assim, Deus destruiu Sodoma. Então, se a Olha, gente... é interessante essa conversa de Abraão com Deus, porque Abraão vai chegando, ele chega no número 10. Aham. Número 10, o 10 na Bíblia é sempre o mínimo, tá? Então, 10 cidades para ter um juiz, 10 é o 10% do dízimo, então 10 é o mínimo na Bíblia. Quando você vê o número 10, é o mínimo. Aí, ó, Então, sempre aprendendo com Dona Ivete. então, Abraão chegou assim no mínimo, né? O mínimo que ele poderia negociar. Mas se tiver 10, mas para Deus é o mínimo do mínimo, é importante. Você sabe por quê? Porque para Deus ele é um Deus tão pessoal, ele é tão individual que, olha, você sabia, Alice? Vou te contar uma curiosidade. Sabe a zebra? Você já viu uma zebra? Já. A zebra não tem listras? E sabe, cada listra das zebras ali, ela não se repete em outras zebras. Sabia disso? Sabia. Então elas são únicas, individuais. Sabe por quê? As listras são as digitais da zebra. Se uma mãe, eu ouvi outro dia no jornal que uma mãe teve, acho que 6 bebês, né? Não sei se eles eram univitelinos ou não, mas se você tiver quintuplos aí, ou trigêmeos, enfim, se forem univitelinos da mesma placenta, cada um, eles vão ser de aparências iguais, mas cada um vai ter a sua identidade, a sua digital diferente. Olha como Deus ele é tão pessoal, ele não faz cópia. Deus cria pessoas, ele cuida de pessoas. Então a sua identidade é única. Por isso que Deus se preocupa com uma pessoa, com você individualmente. Que legal. E isso é confortante da gente pensar, né? Que Deus, ele se importa comigo de forma única. Então, quando Deus, ele está ouvindo, é que para a gente, ser humano, é difícil pensar nisso, entender isso, mas quando eu estou orando, eu estou falando com Deus, quando eu estou conversando com Deus, é como se não tivesse mais ninguém falando com Deus. É só eu. Deus, ele está ali à minha disposição. É aquilo, como ele faz isso? Não sei, porque ele é Deus, mas ele tá ali só para mim. Ele sabe de tudo, é individual isso. E ele respeita as nossas liberdades, ele respeita a nossa individualidade, tanto que ele respeitou a escolha de Ló. Ele respeitou a escolha da esposa de Ló. Ele respeita e ele compreende as nossas escolhas. Olha que interessante. Ló, ele teve essa possibilidade de escolha, assim como nós temos essa liberdade de escolha. E aí eu gostaria de falar que você falasse, Ivete, só um pouquinho aí, bem rapidinho pra gente, sobre isso, sobre liberdade de escolha que a gente tem. A Alice, ela tem até uma pergunta, ela tá me perguntando aqui, fala aí, Alice. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Ai, que palavrão, né? Que palavra difícil. Vou te explicar. Sabe o que é livre-arbítrio? É quando a sua mãe coloca assim, ela abre a gaveta sua de roupas e fala assim: Alice, hoje você pode escolher qual roupa você vai vestir. Isso não é legal? Isso se chama livre-arbítrio. Hã? Eu assisto todo dia. Você faz isso todo dia? Que legal, então. Ela te dá uma liberdade de escolha. Isso é livre-arbítrio, é quando a sua mãe deixa você escolher. Tem coisas na sua idade que sua mãe pode deixar você escolher,
Agora, tem outras coisas que a sua mãe fala assim: olha, isso você não pode, Alice. Aí você não tem livre-arbítrio. Não Mas é? E quando ela tem isso, deixa não você. tem? é, mas quando ela deixa você escolher, então você está tendo livre-arbítrio. E Deus, ele nos dá essa liberdade de escolha em tudo na nossa vida. Aí você fala, nossa, que legal! É muito bom, mas também é muita responsabilidade. Porque se eu tomar uma escolha errada, eu vou ter consequências. Na verdade, todas as escolhas que nós fazemos têm consequências. Ora boa, ora ruim. Se eu tomo uma decisão sábia, eu vou ter uma boa consequência. Se eu tomo uma decisão errada, eu vou ter uma consequência ruim. Mas tudo que nós fazemos tem consequências. Agora, o que é interessante aqui nessa história de Abraão também é assim: ele foi avisado, Deus avisou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Sabe, Abraão se preocupava porque aquelas pessoas estavam vivendo os últimos dias da sua vida. Tem muitas pessoas aí do seu lado, ao nosso lado, que nós não sabemos, mas também pode ser que seja o último dia da vida delas. Então, hoje nós temos a grandiosidade, o privilégio de fazermos parte da missão de Deus. Então, qual é a nossa missão? É contarmos para elas de Jesus. Porque eu não sei, pode ser que seja o último dia da vida dela. Então, nós temos que seguir o exemplo que Jesus nos deixou. Olha que interessante, eu estava lendo até uma meditação, vou ter que mostrar para vocês essa meditação aqui, ó. Maravilhoso Deus. E eu estava lendo essa semana e eu ouvi aqui uma coisa muito bacana sobre missão lá no princípio, com Jesus. Jesus, quando ele chegou para João Batista foi quem batizou Jesus. João Batista olhou para Jesus e, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: esse é o Cordeiro de Deus. E ali com João Batista tinham dois irmãos. Sabia disso, Alice? Eles estavam ali ouvindo João Batista. E quando eles viram Jesus, eles acreditaram em Jesus. Era André e Simão Pedro, os dois irmãos. E André imediatamente acreditou em Jesus e disse: nossa, eu vou seguir Jesus. Mas ele não foi sozinho. Ele correu e chamou o seu irmão, Simão Pedro, e falou: Simão, Simão, nós achamos o Messias. Vamos seguir. E aí os dois começaram a seguir Jesus. No dia seguinte, Jesus encontrou um outro rapaz, chamado Felipe. E Jesus falou: Felipe, segue-me. Aí Felipe encontrou o seu amigo, Natanael, e falou assim: Natanael, eu achei o Messias, venha ver. Olha, em 2 dias nós temos aí já 4 homens seguindo Jesus. Foram os 4 primeiros discípulos. Por quê? Porque um chamou o outro. Então, um deles foi conhecer Jesus, testemunhou para o seu irmão creu. O outro encontrou Jesus, aceitou o convite de segui-lo, mas não ficou para ele. Ele chamou o seu amigo, levou o seu amigo também. Seu amigo também creu. E foi deste modo que o cristianismo se expandiu no início. E eu vou terminar dizendo as palavras aqui do pastor que escreveu essa meditação, do pastor Emilson dos Reis. Devemos testemunhar para quem está próximo de nós, para as pessoas mais queridas. Você também pode dizer a um amigo: achamos o Salvador, venha ver. Que lindo isso! Realmente, a gente tem esse privilégio. E voltando àquele assuntinho sobre livre-arbítrio, Deus ele nos dá essa liberdade de escolha, da gente escolher. E aí você tocou em um ponto muito importante que o nosso guia de estudo até fala um pouquinho, que é sobre a nossa vontade estar de acordo com a vontade de Deus. Como que é isso? Você comentou sobre a Alice escolher o que ela quer vestir. E nisso eu deixo ela muito à vontade, nela escolher. Só que tem limite. Por exemplo, as roupas que ela tem, antes dela ter essas roupas no guarda-roupa, eu já meio que selecionei o que ela pode ter e o que ela não pode ter. Então, ela vai escolher dentro daquilo que eu, como mãe, entendo que é melhor para ela. E aí eu dou essas opções para ela. Porque ela ainda está sob o quê? Sob minha submissão.
Ela ainda está sob os meus cuidados. Então, agora vamos trazer isso para a nossa realidade, como ser humano mesmo. Deus, ele sabe o que é melhor para mim. Então, ele já coloca coisas para mim escolher que vão estar de acordo com o que for bom para mim. E eu tenho essa liberdade de escolha. Só que se eu decidir em algum momento não fazer a vontade de Deus, eu posso também não fazer a vontade de Deus e não escolher aquelas opções que ele me dá, que são de acordo com o que ele planejou que vai fazer bem para mim, que é o caso de Ló. Ele colocou, ele deu para Ló e sua família ali a possibilidade deles escolherem o que eles queriam. E aí ele falou, ó, não faça isso e nem aquilo. Não olhe para trás. Deixe tudo. A esposa de Ló, ela teve a opção e ele teve a escolha dela. Ló teve a escolha dele. Então a gente tem isso como exemplo. Então que eu e você possamos ter escolhas que vão fazer bem para nós, que as nossas escolhas elas estejam abaixo das escolhas de Deus. Sabe? Que as escolhas de Deus sejam superiores às nossas. Que as escolhas de Deus sejam realmente o nosso guia aqui. Porque se eu fizer isso, eu vou compartilhar o amor de Deus. Porque faz parte do plano de Deus o compartilhar. Faz parte do plano de Deus fazer discípulos por toda a terra. Ô, Débora, Diga. os dois, Abraão e Ló, tiveram duas coisas muito parecidas, né? Os dois estavam sentados, os dois viram anjos chegando, né? E eles não sabiam que eram anjos. Eles receberam essas pessoas, eles cozinharam, eles receberam na sua casa. Os dois, eles tinham essas características de hospitalidade. Tanto é que eles receberam anjos em suas casas, né? Então, Aham. prepararam comidas para os seus visitantes, acolheram. Eles eram, apesar de Ló, às vezes a gente vê algumas negativas na vida de Ló, mas ele tinha essa qualidade aí, que quem sabe ele aprendeu com o tio dele, com Abraão, né? Verdade. Porque conviveu. Isso não faz parte aqui do nosso estudo, mas se encaixa perfeitamente. Quando eu ando com pessoas, eu me pareço com elas. Tem aquele ditado, né? Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então, se eu quero ser uma pessoa que cumpre a missão de Deus, eu preciso estar envolvida com pessoas que têm o mesmo objetivo que eu e estão cumprindo a missão de Deus. Verdade. Se isso vai facilitar muito a nossa vida, vai facilitar tudo muito. Na semana passada, nós tivemos um desafio. O desafio era bem desafiador, que era a gente identificar, né, uma lista, algumas pessoas que têm necessidades especiais. E orar a Deus, pedir para que Deus nos ajudasse a nos envolvermos em uma missão para que a gente pudesse colaborar com essas pessoas. E não sei se você fez esse desafio, eu tenho pedido para Deus me ajudar, e Deus ele tem me ajudado. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu estou aguardando. Na semana que vem eu vou falar com vocês um pouco mais. Eu vou ler para a gente não ultrapassar tanto tempo aqui. Mas na semana que vem eu já vou trazer prontinho aqui alguns comentários que nós tivemos. Então, se você fez comentário, semana que vem pode ser que eu leia o seu comentário. E se você ainda não fez, essa semana você tem a possibilidade de fazer, tá bom? E agora, a Alice, ela quer muito falar qual que é o próximo desafio. Ela vai falar aqui, ó, que é o desafio dessa semana, para você fazer, ele é muito fácil. Ele tem a ver com oração. Então, ó, Alice, é para você entrar em contato com alguém, né, que está afetado por uma situação fácil ou difícil? Como? Difícil. Difícil. E você vai fazer o que por essa pessoa? Vai falar o que para ela? A pessoa vai orar e a pessoa vai falar com ela, Vai conversar com ela, né? vai falar que ela está orando, porque quando você fala que está orando pela pessoa, ela fica mais confortável. Verdade. A gente fica mais feliz, a gente fica mais disposto a resolver aquele problema. Deus, ele vai nos consolando, né? Então é isso, que você, durante essa semana, o desafio dessa semana não é difícil, porque você vai escolher alguém que está passando por uma situação difícil e vai orar por ela.
igual Jó fez por Ló. Você vai interceder por essa pessoa. Mas você não vai apenas interceder, você vai chegar nessa pessoa e vai falar o seguinte. Abraão. Você vai chegar nessa pessoa e vai falar para a pessoa o seguinte: fulana, eu estou orando por você. Eu sei que você está passando por uma situação difícil. E o que que eu posso fazer por você para que a gente consiga solucionar essa situação? Tem algo que eu possa fazer? E você vai pedir para Deus te ajudar a conseguir ajudar essa pessoa, tá bom? E aí na semana que vem a gente volta a conversar. A Alice também quer fazer a oração final. Então, Ivete, a Alice vai orar pra gente, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada por esse estudo. Muito obrigada porque a gente conseguiu ajudar as pessoas a entenderem melhor sobre essa história. Abençoe a cada um que está nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Gente, muito obrigada porque você está aqui. Obrigada por nos ouvir e participar conosco. Até a próxima semana. Ivete, que Deus te abençoe mais e mais, Amém. para que a gente continue aí compartilhando essa missão de Deus. Um beijo. Amém. Tchau, gente. Se as ondas desta vida destruir